O vento frio sopra lentamente sobre as planícies cobertas de gelo. Há muito tempo, milhares de mamutes vagavam aqui livremente. Hoje, resta apenas um pequeno rebanho que avança lentamente sobre o gelo que está derretendo. O gelo está desaparecendo pouco a pouco. O clima frio já não é mais como antes, e eles nem percebem que estão avançando lentamente em direção à sua última jornada. Esta é a história de como os mamutes desapareceram deste mundo. Tudo isso não aconteceu em um único dia, e nem foi causado por uma única grande catástrofe, mas sim por pequenas mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Algumas decisões e algumas circunstâncias que finalmente se tornaram a causa do fim desta grande criatura. Mas para entender o fim deles, precisamos voltar ao passado. Então, afinal, o que eram os mamutes? Para os humanos modernos, eles se tornaram quase uma lenda. Elefantes muito grandes, cobertos de pelos, com presas longas e curvadas. E eles frequentemente eram vistos caminhando lentamente pelas planícies geladas. Mas, milhares de anos atrás, para os humanos antigos, os mamutes não eram uma história. Eles faziam parte da vida cotidiana deles. Na verdade, os mamutes eram parentes próximos dos elefantes de hoje. Algumas espécies eram muito grandes, enquanto algumas eram relativamente pequenas. Entre elas, a mais famosa era o mamute lanoso. Sua altura até os ombros era de aproximadamente 3 metros. Seu corpo era coberto por densos pelos marrons, e debaixo desses pelos havia uma grossa camada de gordura que o protegia do frio extremo. Suas orelhas eram relativamente pequenas para que o calor do corpo fosse mantido, e suas presas, longas e curvadas, que podiam chegar a 4 metros de comprimento. Os mamutes geralmente viviam em rebanhos. Nesses rebanhos estavam as mães, seus filhotes e os machos jovens. Eles continuavam se movendo constantemente em busca de pastagens e procuravam grama seca, musgo e raízes. O mundo deles era sem dúvida muito rigoroso, mas eles já estavam acostumados com aquele ambiente. Gelo por toda parte, ventos fortes, terra congelada e paisagens que se estendiam ao longe. Junto com eles, outros animais gigantes também viviam nesta terra. Rinocerontes lanosos, bisões enormes, felinos predadores com dentes afiados e ursos que viviam em cavernas. A última era do gelo foi realmente uma era de criaturas gigantes. A terra era fria, mas cheia de vida. Para os humanos, os mamutes eram extremamente importantes. Eles forneciam alimento. De seus ossos eram feitas ferramentas. Sua pele era utilizada. E suas presas também eram muito valiosas. A caça de um único mamute podia fornecer alimento por várias semanas. Para nossos antigos ancestrais, essa carne não era um luxo ou um capricho. Era um meio de sobrevivência. Eles cozinhavam a carne no fogo, às vezes a preservavam com fumaça e tentavam conservá-la por muito tempo de diferentes maneiras. Dos tendões do mamute eram feitas cordas. De sua pele eram preparados tendas. E de seus ossos eram construídos abrigos. Em alguns lugares, casas inteiras feitas de ossos de mamute também foram encontradas, cobertas com peles. Suas pinturas também foram encontradas em cavernas da Europa e da Ásia. Isso mostra que os humanos não apenas os caçavam. Eles os observavam com atenção, aprendiam sobre eles e também contavam histórias sobre eles. Para as pessoas daquela época, os mamutes eram tão importantes quanto os cavalos
ou as vacas são para nós hoje. Mas não importa o quão poderoso seja um ser vivo, ele não dura para sempre. A vida dos mamutes dependia do gelo. Enquanto o mundo gelado existia, eles também sobreviviam. Mas a Terra nunca permanece a mesma. O clima está sempre mudando. Há cerca de 12 mil anos, a Era do Gelo começou a acabar. As temperaturas começaram a subir lentamente. As geleiras começaram a recuar. O nível do mar começou a subir. E aquelas vastas planícies cobertas de gelo começaram a mudar. A grama seca começou a diminuir e, em seu lugar, florestas e áreas pantanosas começaram a surgir. Alguns animais se adaptaram ao novo ambiente. Alguns foram para outros lugares. Mas os mamutes foram feitos para o frio extremo. Seus corpos eram adequados para condições frias severas e constantemente congeladas. Não para um mundo em aquecimento. O mundo estava se tornando mais úmido e mais verde. Agora, imagine um grande rebanho de mamutes tentando sobreviver neste mundo em mudança. O clima mudou. A terra já não era tão fértil como antes. E os filhotes de mamute estavam lutando para encontrar alimento. Porque aquela grama, que antes existia em toda parte, agora se tornou muito rara. As antigas rotas de migração mudaram. Onde antes havia planícies cobertas de gelo, agora existem rios, lagos e lama profunda. As regiões estão diminuindo. Agora os mamutes precisam dividir as melhores pastagens com outros animais herbívoros. Ao mesmo tempo, a mudança climática não traz apenas a escassez de alimento. Ela também traz outro perigo: doenças, parasitas, que antes não conseguiam sobreviver ao frio extremo. Agora, com a mudança do clima, começam lentamente a se espalhar. E assim, a vida dessas criaturas gigantes se torna ainda mais difícil. Invernos menos rigorosos causavam verões mais longos e mais quentes. E quando os verões se tornavam mais longos, os insetos e os micro-organismos perigosos também começavam a crescer mais rapidamente. Para um mamute, um ano talvez parecesse igual ao ano anterior. As estações chegam e passam, mas na verdade, a Terra estava mudando lentamente. E se olharmos o tempo na escala dos séculos, percebemos que tudo já mudou. Aquele mundo que um dia pertenceu ao mamute começa lentamente a desaparecer. Os rebanhos ficam menores pouco a pouco. Algumas populações isoladas desaparecem silenciosamente, sem deixar nenhum vestígio. Mas nesta história havia também outro personagem, um animal pequeno, ágil e aparentemente fraco: o ser humano. À medida que o clima começava a mudar, os humanos também estavam mudando. Suas armas haviam se tornado mais eficazes do que nunca. Os humanos antigos, com suas armas, começaram lentamente a avançar pelas florestas em direção às terras mais altas. Os caçadores sabiam como usar a terra, como preparar emboscadas e como aproveitar o medo dos animais. Um mamute adulto era um adversário extremamente perigoso. Apenas um ataque era suficiente para matar um ser humano. Quando um rebanho entrava em pânico, um penhasco, um lago congelado ou um pântano podia transformar a própria força do mamute em uma armadilha contra ele mesmo. Não temos provas de que apenas os humanos tenham extinguido os mamutes. Mas é certo que, onde quer que os humanos chegassem, os grandes animais frequentemente começavam a diminuir. Não foi apenas uma coincidência. Habitats diminuindo, fontes de alimento reduzindo e a caça aumentando. Cada rebanho que desaparecia era como apagar uma parte do futuro. Há outra coisa que torna a história deles ainda mais frágil. Essa coisa é o tamanho dos grupos. Quando uma espécie começa a entrar em declínio, ela não desaparece de repente de todos os lugares. Pelo contrário, seus grandes rebanhos começam a diminuir primeiro. Pequenas e isoladas populações permanecem naqueles cantos do mundo onde as condições ainda são relativamente melhores. No caso dos mamutes, aconteceu a mesma coisa. Alguns deles, essas populações de refúgio,
permaneceram em ilhas distantes e frias, onde os mamutes, em comparação com o resto do mundo, sobreviveram por muito mais tempo. Mesmo quando os mamutes já haviam desaparecido dos continentes há milhares de anos, em ilhas remotas, seu pequeno mundo ainda existia. Lá, pequenos mamutes anões ainda vagavam silenciosamente. Mas viver em pequeno número e isolado trazia um preço. Menos indivíduos significava menos diversidade genética. Isso significava que doenças, fraquezas e defeitos podiam se espalhar com muito mais facilidade. Apenas uma tempestade, um inverno muito rigoroso, ou uma doença trazida por outros animais, ou pelos humanos, já era suficiente. E toda uma população podia desaparecer. No final, até mesmo essas últimas ilhas silenciosas ficaram vazias. Aquela terra, que um dia ecoava com o som dos passos dos mamutes, agora havia se tornado deserta. E na terra, o último mamute também morreu, sem saber que era o último. Para ele, era apenas mais um inverno. Mas para a história da Terra, foi como o fim de um capítulo. Ainda assim, os mamutes não desapareceram completamente. Pelo menos não da memória da Terra. O gelo preservou muitos de seus corpos. Na Sibéria e no Alasca, dentro do solo que permanece congelado para sempre, mamutes quase completos foram encontrados. Não apenas ossos, corpos inteiros, pele, pelos, músculos, o alimento dentro de seus estômagos. Até mesmo seus olhos podem ser reconhecidos. Alguns filhotes de mamute também foram encontrados, como se um dia estivessem brincando uns com os outros. Alguns caçadores, ou aquelas pessoas que procuravam marfim nas margens dos rios do norte, encontraram presas antigas de mamute entre camadas de terra e gelo. Às vezes, a terra se rompe, o gelo derrete, e de repente, da parede de terra, um enorme membro coberto de pelos aparece. Um membro que esteve escondido ali por milhares de anos. Para os cientistas, esses restos são um tesouro valioso de informação. Através de seus estômagos, é possível descobrir o que eles comiam. Através de seus ossos, é possível entender a forma como viviam. Sua pele e suas presas nos contam sobre o ambiente em que cresceram. Com a ajuda do seu DNA, eles podem ser comparados aos elefantes de hoje, e sua linhagem pode ser reconstruída novamente. Cada mamute encontrado no gelo é uma prova poderosa. Não é apenas um fóssil seco encontrado em um livro. Foi uma criatura real e viva, que caminhava e sentia o frio, a fome e o medo. Ela vivia com seu rebanho e protegia seus filhotes. Há uma última parte da história deles que está ligada diretamente a nós: o DNA. Hoje podemos ler seu código genético. E alguns cientistas estão tentando descobrir se é possível criar elefantes que tenham algumas características semelhantes às do mamute. Não seria um mamute real, mas sim um elefante adaptado ao clima frio, com mais pelos e mais gordura em seu corpo, para que pudesse sobreviver em um ambiente parecido com o antigo. Essa é uma ideia experimental, sobre a qual há muito debate. Algumas pessoas veem isso como uma forma de compreender melhor o passado e ajudar o meio ambiente, enquanto outras consideram isso uma interferência perigosa na natureza. Mas a verdadeira questão é outra. Há milhares de anos, os seres humanos vêm desenhando mamutes nas paredes das cavernas. Hoje, eles estão recriando-os nos computadores, na forma de DNA. Isso mostra o quanto conquistamos de poder sobre o mundo ao nosso redor. Mas a história do mamute não é apenas uma história interessante do passado. Ela também é um espelho do presente. Os mamutes não foram extintos por apenas uma razão. O clima mudou, seus habitats diminuíram e a caça aumentou. Seus rebanhos foram ficando menores, até que restaram poucos demais para continuarem sobrevivendo. Foi o efeito combinado de várias causas.
E essas mesmas razões hoje também estão colocando muitas outras espécies em perigo. Rinocerontes, elefantes, leões, ursos polares. Esses são animais que hoje nos parecem normais, assim como um dia os mamutes pareciam aos nossos ancestrais. Mas no futuro, eles poderão existir apenas nas imagens dos livros ou como esqueletos em museus. Se algum dia você vir o esqueleto de um mamute em uma exposição, pare por um momento. Não o veja apenas como uma criatura antiga. Por trás daqueles ossos, existe um rebanho inteiro caminhando sobre o gelo. Filhotes estão ao lado de suas mães. Há noites tempestuosas e longas jornadas sobre a neve. Aquele esqueleto é a prova de que até mesmo as maiores criaturas podem desaparecer. E isso nos lembra que hoje somos nós quem estamos decidindo o futuro de muitos animais. Podemos continuar destruindo seus habitats e suas espécies, como se nunca fossem desaparecer. Ou podemos decidir que aquilo que ainda resta deve ser protegido. Os mamutes nunca voltarão da mesma forma que existiam antes. Seu mundo gelado acabou para sempre. Mas sua história ainda existe hoje, no gelo, na terra e preservada nos museus. Mas a questão não é sobre o mamute, a questão é sobre nós. Estamos repetindo o mesmo erro? Também estamos perdendo aqueles animais que ainda estão conosco hoje? Aquilo que hoje parece comum, amanhã talvez exista apenas nos livros. Esta terra não pertence apenas a nós. Ela pertence a todos aqueles que respiram nela. A decisão está em nossas mãos. Salvar ou perder para sempre. Então, da próxima vez que você olhar para um animal, lembre-se, talvez ele esteja escrevendo o último capítulo de sua existência.